Vamos então resolver o rascunho número 31, que vai tratar de uma equação do segundo grau e a relação entre o parâmetro e os coeficientes. O enunciado diz-nos o seguinte: determine m de modo que esta equação tenha raízes reais tais que a raiz x1 seja maior que menos 1 e menor que a raiz x2. Como sabemos, o discriminante dá-nos o tipo de raízes e a quantidade de raízes numa equação de segundo grau. Se o discriminante for igual a zero, tem duas raízes reais iguais. Se for menor que zero, tem duas raízes imaginárias. Se o delta for maior que zero, significa que vamos ter duas raízes reais diferentes. No nosso caso, o que nos é dado em termos de condições é que x1 é maior que menos 1 e é menor que x2, isto é, neste caso são duas raízes reais. Portanto, o delta, o discriminante, deverá ser positivo. Sabemos que o delta é dado por b2 menos 4ac e, portanto, calculando o discriminante, com base nos coeficientes da função, chegamos à conclusão que o delta é igual a 9m ao quadrado menos 8. Portanto, isto é o parâmetro m é uma função p de m do segundo grau. Portanto, calculando as raízes desta função p de m, verificamos que m1 tem uma raiz igual a 2 raízes 2 menos 3, que dá cerca de aproximadamente menos 0,94, e m2 igual a 2 raízes 2 sobre 3, ou seja, mais 0,94. Portanto, nós vamos ter uma parábola deste tipo, né, com cavidade virada para cima, as raízes menos 2 raízes 2 sobre 3 e 2 raízes 2 sobre 3. A parte negativa da função é esta entre as raízes e a positiva é para fora das raízes. Portanto, em termos das condições do nosso problema, o discriminante da função deverá ser positivo. Isto é, se o discriminante tem que ser positivo, isto é maior que zero, significa que m também tem que ser positivo. E m só é positivo para valores inferiores a menos 2 raízes 2 sobre 3 ou para valores superiores a 2 raízes 2 sobre 3. Destes valores positivos, existe aqui um valor que ele não pode assumir, que é o valor m igual a 1. Isto porquê? Porque se m for igual a 1, anula o coeficiente em termos de x ao quadrado e, portanto, passamos a ter uma função do primeiro grau e não do segundo. Portanto, resumindo aqui esta questão, o parâmetro m varia segundo uma função deste tipo, não é? 9m ao quadrado menos 8. Portanto, assume valores 0 quando m é igual a menos 0,94 e quando m é igual a 0,94. Como ele tem que ser positivo, isto é, como o discriminante, ele só pode assumir valores da função quando ela é positiva, isto é, o m só pode assumir, em termos de condições do problema, valores entre inferiores a menos 0,94 e superiores a 0,94, retirando o valor m igual a 1, como já vimos. Aqui conseguimos ver, visualizar porque é que m não pode assumir o valor m igual a 1. Isto é porque se m for igual a 1, substituindo o m na função por 1, nós vamos obter a função linear menos x menos 4, que é uma reta. Sendo assim, as raízes x1 e x2 da função f de x vão depender do parâmetro m, não é? Portanto, as raízes da função f de x vai ser do tipo m mais ou menos raiz de 9m ao quadrado menos 8, que é o nosso delta, discriminante, sobre 2m menos 2. Portanto, o que significa que as raízes da nossa função f de x vão ser deste tipo. Temos então que ter neste momento em consideração as condições do problema, isto é, a raiz x1 tem que ser maior que menos 1 e menor que a raiz x2. Isto é, desta condição, nós podemos desdobrar isto em duas condições. x1 tem que ser maior que menos 1 e x2 tem que ser maior que x1. Se atribuirmos valores a m nas raízes, né, e o que é que nós verificamos? Numa tabela, neste caso no Excel, verificamos que para valores inferiores a menos 0,94 nós temos raízes reais, né, e verifica a condição do problema, isto é, a raiz x1 é menor que a raiz x2. Para valores superiores, para valores iguais a 1, verificamos que a função é uma função linear, portanto é de excluir,
E para valores superiores a 1, verificamos que a função f de x tem valores reais, mas a condição do problema não é verificada. Isto é, a raiz x1 não é menor que a raiz x2, mas o contrário, isto é, x2 é menor que x1. Para valores entre menos 0,94 e 0,94 e menos 0,94 e mais 0,94, verificamos que a função f de x assume valores de raízes imaginárias. Portanto, podemos concluir efetivamente que a nossa condição em termos do problema é verdadeira só quando o m assume valores inferiores a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Isto é, igual valores de m menores que menos 0,94. Podemos visualizar aqui situações pontuais da variação da função f de x em função de m, que vamos ver dinamicamente mais à frente no GeoGebra, mas de qualquer modo fica aqui as situações mais importantes. Para m menor que menos 0,94, não é? O que é que nós verificamos? Verificamos que a função f de x tem duas raízes reais, em que x1 é menor que x2. Portanto, verifica a condição e esta é que é a solução do problema. Para valores de m igual a menos 0,94, que é coincide com este ponto, verificamos que a função não tem raízes reais, não tem, isto é, o discriminante é negativo, portanto não tem raízes imaginárias. Para valores compreendidos entre menos 0,94 e menos 0,94 e 0,94, verificamos que a parábola não interseta o eixo x, isto é, não tem raízes reais, tem raízes imaginárias. Para valor igual a 0,94, continua a não ter valores reais, isto é, não interseta o eixo x. E para valores superiores a 0,94, excetuando a situação específica de m igual a 1, que nós já verificamos, em que a função se torna linear, as duas raízes, a função f de x tem raízes reais, mas não cumpre a condição de problema, isto é, x1 não é menor que x2, mas o contrário, x1 é maior que x2. São reais, mas a relação é inversa. Vamos ver então dinamicamente este problema no GeoGebra. Estamos a ver aqui então a função f de x de coeficientes a, b e c, em que a é igual a m menos 1, b é igual a menos m e c é igual a menos 2m. E podemos analisar aqui a variação para um intervalo entre menos 5 e 5, não é? De x, a variação da função f de x. Podemos visualizar aqui. Portanto, a função começa por ser uma parábola com cavidade virada para baixo, não é? E algures aqui para x igual a menos 0,94, começa a haver uma inversão. Portanto, deixa de ter raízes reais, né? Aqui não temos o conjunto. Há uma inversão da parábola, da concavidade da parábola, e portanto passamos a ter a parábola virada. E portanto as raízes, a raiz x1 que era maior que a raiz x2, menor que a x2, passa a ser maior, né? Também verificamos que se aumentarmos o intervalo entre menos 5 e 5, se aumentarmos, por exemplo, para 105 e 100, a parábola pouco se afasta os zeros da função, pouco se afastam dos pontos menos 2, 2, não é? Anda ali muito próximo, não passa para fora disso. Se passarmos para 1000, verifique-se que há a inversão da parábola, alguns, né? Isto é rápido, mas a parábola anda ali à volta entre menos 2 e 2, né? Podemos ver então agora a função de variação do parâmetro m, não é? Verificamos que m, portanto, varia segundo uma parábola deste tipo, portanto, com raízes em menos 94 e 0,94, em menos 0,94 e 0,94, e portanto, fazendo variar o x, nós verificamos que para valores de x inferiores a menos 0,94, não é? Que é o caso deste, portanto, a parábola tem raízes reais, né? E a raiz x1 é menor que a raiz x2. Não é? Nós veremos aqui este ponto é x1 e aquele ponto é x2.
para a esquerda verifica-se sempre, portanto aumenta, mas é do mesmo tipo. A partir do ponto 0, entre o ponto menos 0,94 e 0,94, abscissa, ficamos que a parábola deixa de ter raízes reais, né? No intercepto eixo x, depois até 0,94 continuar a não ter raízes reais, para igual a 1 anula o coeficiente do termo do segundo grau e, portanto, passamos a ter uma reta. Por isso é que o M não pode assumir o valor 1. Acima do valor 0,94, verificamos que a função depois passa a ter raízes reais, só que, neste caso, não verifica as condições de problema. Isto é, a raiz x1, que era menor que a x2, passa a ser maior e, portanto, não verifica a condição. Concluindo, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que as raízes, esta parábola, a função tem raízes reais e a raiz x1 é menor que a x2 para valores de m inferiores a 0,94, que nós vemos aqui, né? Só a partir deste valor para a esquerda é que nós temos as condições. Entre os dois valores não tem raízes reais, depois a partir de 0,94 tem raízes, mas há uma inversão das raízes e, portanto, a x2 passa a ser menor que a x1, o que não está de acordo com as condições do problema.